A gente mostrou aqui vários comentaristas, jogadores de futebol, especificamente o Felipe Melo, o Caio Ribeiro, o Rony, falando sobre o caso que aconteceu com o Luigi na partida Cerro Porteño 0, Palmeiras 3 na Libertadores Sub-20 esta semana. Achei que ia sepultar o caso, todas as coberturas, todos os vídeos sobre esse assunto, com o vídeo do Caio Ribeiro e do Felipe Melo. Mas eu vi um vídeo aí muito interessante e resolvi trazer aqui esse corte para você ver. Uma reação aí incrível. Ele colocou exemplos realmente incríveis que faz você refletir. Olha o que esse cara... Eu tô falando desse cara aqui não pejorativamente, tá? É mais para te chamar a atenção mesmo, para você ver quem é esse cara. Daqui a pouco eu falo o nome dele, depois que você ver o que ele falou. Olha só as comparações, olha o que ele falou. E eu fico me perguntando, o que aconteceria num estádio, num jogo de futebol, se de repente na frente de todo mundo alguém tivesse com uma arma dando tiros, matando, assassinando alguém? O que aconteceria no estádio de futebol se na frente de todos alguém tivesse estuprando alguém, colocando fogo no estádio? Se alguém tivesse sendo esfaqueado na frente de todos, com todas as câmeras registrando? São crimes que provavelmente parariam o jogo, né? Mas o crime de racismo, normalizado por muitos, acontece na frente de todos, todo mundo testemunhando dentro de campo, com as câmeras registrando da transmissão, celulares, que hoje todo mundo tem uma câmera na mão, e nada acontece. E para quem acha que isso é novidade, isso está acontecendo nos últimos anos, eu lamento dizer que isso não é novidade. Eu, na minha infância, nas primeiras vezes que fui a estádio de futebol, e isso me marcou muito, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu nasci em 70. Então, quando eu tinha 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos, eu já vi nos estádios árbitros, jogadores sendo chamados de macacos, sendo insultados. A diferença é que naquela época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha uma câmera na mão de todo mundo. Isso acontece há muitos anos. Isso nas primeiras vezes que eu fui em estádio, na minha infância, e depois, hoje já quase 30 anos de jornalismo, passei por situações iguais ou muito parecidas com o que o Luigi passou, sendo chamado de macaco, sendo agredido, sendo insultado, sendo xingado em estádios do Brasil e fora do Brasil também. Então eu sei muito bem o que acontece com o Luigi. Muito bem. É uma agressão, é uma coisa que machuca muito e que fica marcado para o resto da vida. Um menino de 18 anos que está começando a carreira dele e passa por esse tipo de coisa. E o que acontece normalmente com os criminosos que fazem isso? Nada. Nada. Jogadores de futebol do Brasil, vocês têm muita força. Vocês têm muita força. Saiam do campo, abandonem o campo. Jogadores, clubes. Real Madrid, Flamengo, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio. Jogadores. Abandonem o campo. Não pode continuar um jogo de futebol com uma agressão como essa que marca a pessoa para o resto da vida. Essas pessoas têm que ser, elas têm que ser achadas, identificadas e responder pelos atos que eles cometem. Essas coisas acontecem diariamente em estádios de futebol, nas ruas, nas escolas, em supermercados, em hospitais, em condomínios, em quartéis, em todos os lugares. Continua acontecendo. Esse é o Brasil que a gente vive, esse é o mundo que a gente vive, e amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Não tem nada a ver? Tem muito a ver. Nesse país, mulheres que são agredidas, violentadas, estupradas, assassinadas todos os dias, e a gente continua vivendo como se a gente estivesse num mundo normal. Não é normal, não. O mundo está doente e a gente tem que fazer alguma coisa. Essa foi a mensagem do menino Luigi, né? Diante de um repórter que ia seguir a vida, normalmente, né? Acabou o jogo, e aí como foi o jogo, e ele com, olha, um rompante de coragem, isso nos anima, porque é um sinal de que as novas gerações não vão engolir, como as outras engoliram. Inclusive as novas gerações de agredidos. Quando ele vira para um repórter e fala, é sério que você vai me perguntar do jogo? Ele está passando essa mensagem. De que a vida não pode continuar, que a gente não pode normalizar crimes. Como ele mesmo falou, foi cometido um crime contra mim aqui hoje. Aliás, vários, né? Vários crimes. A cusparada é um crime. Um pai com uma criança
Aquele pai com uma criança, num mundo ideal, próximo do que a gente pensa, ele perderia a guarda da criança. Porque a criança está vendo ali um exemplo, e como também bem lembrou o Luigi, aqui é formação. É formação. Muito provavelmente esse público é um público de pessoas ligadas a quem estava jogando, talvez parentes dos meninos, e a gente presencia isso. Então, olha, diante dessa tristeza toda, parabéns à postura do menino Luigi. Que postura! Postura que os cascudos do futebol não têm. E ele teve. Um menino que realmente nos dá esperança de que o futuro seja melhor. Por mais gente com postura como a do Luigi, é o que a gente espera, porque é aí que as coisas começam a mudar, começam a evoluir, parece o óbvio, né? É uma indignação que é óbvia. Quando ele fala, cometeu-se um crime contra mim, ele está falando óbvio, mas ao mesmo tempo um óbvio que precisa ser lembrado. Olha o absurdo da situação. Seria normal também, né, professor Abel, Eugênio, fã de esporte, se ele não conseguisse expressar essa indignação, né? Porque é muito difícil da gente falar no momento de dor, assim, da gente conseguir se expressar, da gente conseguir passar uma mensagem, porque a postura do Luigi ali não é simplesmente um desabafo, é uma mensagem que ele está passando, que precisa chegar aonde tem chegado, a repercussão que tem atingido. A gente sabe, infelizmente, que a pessoa que está ali, o ser humano que está ali por trás, né, desse criminoso, dificilmente ele será atingido com essa mensagem, porque ele está muito disposto a, dentro de um estádio de futebol, cometer esse crime, e fora dele provavelmente também cometeria esse crime. A gente está falando das pessoas muito ruins, mas precisa ter de fato uma força-tarefa para combater esse tipo de crime, o racismo, as coisas que acontecem dentro do cenário do futebol. O futebol é muito permissivo, muito, muito permissivo. Ele é, claro, um reflexo da sociedade, mas as leis que, por vezes, mas infelizmente pouquíssimas vezes, são aplicadas dentro da sociedade, no futebol elas não são. Elas não são aplicadas. No futebol é um mundo onde tudo pode, dentro do estádio. As pessoas se sentem muito à vontade para praticarem todos os tipos de crime, e o Luigi, ele precisa de fato ser um exemplo, mas a mudança precisa acontecer em outras esferas. Ele cobra Conmebol, ele cobra CBF, a gente sabe que o dia seguinte ele é repleto de notas oficiais, ele é repleto de repúdios, enfim, de postagens, mas precisa ser além disso. Infelizmente, né, o Abel trouxe muito bem. Estamos calejados de saber que o dia seguinte vai chegar e pouquíssimas coisas vão acontecer, mas toda a nossa solidariedade ao Luigi, a todo mundo que passa por isso, dentro de uma sociedade séria, sincera e amorosa. A gente não precisaria sentir na pele para poder compartilhar do sofrimento e da dor. Então, que o Luigi tenha muito apoio dos seus amigos, da sua família, do seu clube, mas a gente precisa de fato que coisas mais concretas aconteçam. Meu, tá aí o Abel Neto, grande palmeirense Abel Neto, mandou o papo aí, ó, mandou na lata, sem anestesia, e teve gente que deve ter ficado incomodada, hein, com o discurso aí do Abel Neto aí. Eu vejo você no próximo vídeo, já tá pintando na tela. Avante, avante pela televisão, né? Pra quem não for ter o ingresso caríssimo para entrar para ver a semifinal, palestra.